A graça e a paz, povo de Deus. Chegamos até o 7º dia do nosso estudo e o tema hoje é a reforma do templo e a glória da segunda casa. Na parte anterior, nós vimos o segundo templo e ele nasce humilde, pouco ouro, pouca imponência, mas muita memória do passado. Mas Deus havia feito uma promessa clara: a glória dessa última casa será maior do que a da primeira. O problema é que essa glória não viria do jeito que o povo esperava. E aqui chegamos no nosso primeiro ponto de partida: a reforma do segundo templo, um dado histórico importante. Avançando na história, Israel agora está sob o domínio romano, e é neste contexto que surge uma figura histórica importante, Herodes o Grande. E a reforma do templo começa por volta de 20 a 19 a.C. Herodes governa a Judéia como um rei cliente de Roma. Ele não faz a reforma por piedade, mas por estratégia política, já que seu objetivo era ganhar o favor dos judeus e consolidar o poder. Herodes não constrói um novo templo. Ele expande, ele embeleza o segundo templo, e o complexo do templo se torna maior, mais imponente, ele se torna mais impressionante. A obra principal leva cerca de 9 anos, mas a ampliação e acabamento continuam por décadas, inclusive durante o ministério de Jesus. E um templo belo, mas um coração ainda confuso. Externamente, o templo agora impressiona novamente. Internamente, o problema persiste: formalismo, comércio, religiosidade sem transformação. O templo volta a chamar atenção, mas muitos continuam sem enxergar além dele. Você há de lembrar que o templo impressiona até os discípulos. Séculos depois, isso aparece claramente nos evangelhos. O Evangelho de Marcos, capítulo 13, versículo 1. E saindo Jesus do templo, disse-lhe um dos seus discípulos: Mestre, olha que pedras e que edifícios. E o comentário é espontâneo, é humano, é compreensível, mas revela algo. Os olhos ainda estavam presos na estrutura. E a glória prometida começa a se revelar. Enquanto o povo olha para o prédio, Deus, ele começa a revelar a glória de outra forma, de uma forma silenciosa, de uma forma humilde e de uma forma encarnada. Jesus nasce não no templo, mas fora dele, e pouco a pouco ele é introduzido na história de Israel. Jesus no templo não como um visitante, mas como Senhor. Você há de lembrar também que quando ele era menino, Jesus já aparece no templo, lá em Lucas 2, do 46 ao 49. E aconteceu que, passado 3 dias, o acharam no templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo-os e interrogando-os, e todos os que ouviam admiravam a sua inteligência e respostas. E vendo eles, maravilharam-se. E disse-lhe sua mãe: Filho, por que fizestes assim conosco? Eis que teu pai e eu, ansiosos, te procurávamos. E ele lhes disse: Por que é que me procuráveis? Não sabeis que me convinha tratar dos negócios de meu pai? Sem alarde, sem confronto, mas com uma identidade clara. E voltando a falar da reforma, nós sabemos que a reforma que Deus queria não era uma reforma de pedra. Herodes reformou o templo externamente e Jesus veio reformar o sentido do templo. E isso fica evidente quando ele começa seu ministério público. E chegamos até o episódio que talvez nos pareça ser tão tenso, um episódio muito comentado, que é quando Jesus ele limpa o templo, lá em Mateus capítulo 21, do 12 ao 13. E entrou Jesus no templo de Deus e expulsou todos os que vendiam e compravam no templo, e derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas, e disse-lhes:
Está escrito: a minha casa será chamada casa de oração, mas vós a tendes convertido em convívio de ladrões. Isso é mais que zelo. Isso que Jesus fez é autoridade. Jesus ele não age como um visitante, ele age como o Senhor da casa. E ali a glória da segunda casa começa a fazer sentido. Agora entendemos Ageu, a glória desta última casa será maior do que a primeira. Não por causa das pedras, não por causa de Herodes, não por causa da reforma, mas porque a glória entrou no templo. A presença que antes enchia o Santo dos Santos, agora ensinava no pátio, curava no átrio, chorava com o povo e anunciava o reino. Nesse estudo de hoje, nós aprendemos algumas lições. Primeiro, o templo foi reformado por um rei político, mas foi visitado pelo Rei Eterno. Segundo, a estrutura cresceu, mas a revelação cresceu mais. Terceiro, Deus estava preparando os olhos do povo para enxergar além do prédio. E quarto, o templo agora não apontava mais apenas para o céu, ele apontava para uma pessoa. E aqui nós encerramos o nosso estudo de hoje, entendendo que Israel esperava a glória descer, mas a glória veio em carne. E a partir daqui, a pergunta muda. Se Deus está no meio do povo, o que ainda significa o tempo? É isso que vai nos conduzir ao próximo passo da história. Eu te encontro amanhã no nosso próximo dia de estudo. Fique com Deus e um forte abraço.